Boa tarde, amigos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês qual é o pensamento do Kim Kataguiri e do Arthur Duval, Mamãe Falei. Porque existem muitos incautos conservadores aí que estão apoiando essas duas figuras. Essas duas figuras aí, elas, como o próprio Olavo de Carvalho falou, os liberais, eles são pessoas ignorantes em história, eles são pessoas ignorantes em filosofia, né? Eles defendem uma sociedade economicista, né? Onde a liberdade ela está acima de princípios. O que é um conservador? Um conservador é aquele que acredita que existem valores transcendentais, né? Valores que estão acima do próprio Estado, das próprias leis, né? São valores supraestatais. A religião, a cultura cristã, a pátria, né? A vida, né? A liberdade, conforme São Tomás de Aquino, nos explica, a liberdade é para o bem. Esses liberais, estilo Kim Kataguiri, estilo Arthur Duval, Mamãe Falei, eles defendem uma liberdade para o mal. Eles defendem todas essas agendas progressistas, aborto, e defendem o próprio Amoedo. Ele disse que a agenda da ONU 2030 tinha muitos pontos positivos, uma agenda globalista. Esse pessoal, eles não têm valor de pátria, de família, não respeitam a nossa cultura cristã, a nossa tradição cristã, não respeitam nem a vida. Ora, o Arthur Duval, Mamãe Falei, defende o aborto. É uma pessoa abortista, diz que são direitos. Qual é a diferença entre essas figuras e um esquerdista? A única coisa que difere eles é a economia, a liberdade econômica que eles defendem e as liberdades individuais, né, também, mas uma liberdade individual que não está vinculada a uma cultura, a uma tradição, né? Um indivíduo atomizado que está alheio a uma cultura, a uma tradição, né? Lembram daquele episódio lá do Museu do Man? Pois é, essa figura, o Arthur Duval, ele foi no Museu do Man. Ele foi, né, como contraponto, como direita, porque eu não considero essas pessoas de direita. Para mim, a verdadeira direita é aquela que defende o conservadorismo. E o conservadorismo, ele é um liberal na economia. Ele defende também a propriedade privada, defende um Estado mínimo, né? Mas ele entende que existem valores, uma cultura que transcende, né, a economia, transcende as leis estatais, transcende os governos. Este Arthur Duval, ele foi criticar o Museu do Man, onde tinha toda aquela apologia, e aquela apologia da pedofilia, onde tinha um homem nu e crianças tocando. Sabe qual é que foi a única crítica dele? Que foi feito com dinheiro público. Essa foi a crítica do sujeito. Não foi que a criança estava sendo agredida, né? Que a criança, um ser em formação, não estava preparada para aquilo, que isso era um estímulo a pedofilia, que ela, né, ela achando aquilo ali normal, ela pode muito bem ser aliciada por marmanjos, por adultos. Não foi esse o foco.
que esse seria o foco de um verdadeiro conservador. Não, o liberal, ele pensa tudo sob a ótica da liberdade individual e da economia. Então, como o próprio Olavo falou, chega um ponto que tu tem que decidir. Uma tradição judaico-cristã ou tu defender o liberalismo? Eu pergunto, de que lado você está? Essas pessoas, o Nando Moura também, é por isso que eu falo, o Nando Moura, na minha opinião, ele leu o Olavo de Carvalho, mas ele não entendeu, ou então ele não leu. Ele não leu o Olavo de Carvalho, ele não sabe nada sobre marxismo cultural, meu Deus. Essas pessoas defendem todas essas bandeiras progressistas. Todo esse tipo de bandeira progressista, de entidades globalistas, George Soros, Fundação Ford, de todas essas agendas progressistas, eles defendem tudo em nome da liberdade. O liberal, ele é um esquerdista. Tá? E o Nando Moura, ele defende, eu não sei de que lado que ele está. Temos que criticar o movimento conservador, temos, sabe? Mas, como eu falei, não publicamente. Essa é a hora de união, porque nós ficamos 30 anos, tá? 30 anos sem um representante conservador. Nós temos toda uma cultura esquerdista, progressista. E esse sujeito está fazendo um desserviço à nação. Ele está defendendo, se aliando, inclusive, com progressistas. Sabe? O que esse sujeito quer? Ou ele é um oportunista ou um analfabeto político. Não tem outra explicação. Ele não está ajudando o movimento conservador. Eu digo, existem críticas a serem feitas ao movimento conservador, aos conservadores? Sim, existe. Mas nós demoramos 30 anos para termos um representante conservador, né, com todos os seus defeitos, as suas qualidades. Nós demoramos 30 anos para ter um representante conservador, e agora esse tipo de gente bate nele. Não! O que vocês querem? Que mais um esquerdista, um progressista assuma? Que nós sejamos engolidos por agendas e por globalistas da ONU? Que a família, que a nossa cultura cristã seja destruída? Isso é marxismo cultural. Essas pessoas não sabem nem o que defende. Aí vem aquele Marcelo Brigadeiro, eu nem vou falar, porque é uma pessoa que tu vê que não tem o mínimo de estudo. Para tu debater, para tu fazer, tu tem que ter estudo. E não adianta só ficar ad hominem, só ofendendo. Tem que ter argumento, tem que ter cultura. Coisas que, se juntar esses todos aí, Marcelo Brigadeiro, Nando Moura, Kim Kataguiri, Arthur, não chega nem um dedo mindinho do Olavo de Carvalho. Temos pensadores surgindo agora no meio conservador, a Ana Carolina Campagnolo, um bom livro dela. Nós temos o Bernardo também, nós temos a cultura, isso graças ao Olavo. E não esses patetas aí. Nós temos não só o Brasil Paralelo, nós temos também o Brasil Sem Medo, que é um jornal conservador, ou seja, está surgindo uma cultura conservadora nesse país. Está surgindo um movimento. Mas não é assim, batendo publicamente, destruindo o único representante, é o que eu falei. Mais uma vez eu repito, essas pessoas não entenderam. Não se defende o Bolsonaro pela pessoa dele, mas pelo que ele representa. Quem não entendeu isso é burro. É um ignorante. Sabe? Você, conservador,
se você dá razão para essas pessoas, você está errado, você está sendo ignorante, sabe? Nós estamos aqui em uma guerra contra a esquerda, contra o globalismo, contra o progressismo. Tem todo o establishment político, cultural, a favor da esquerda progressista e contra os valores conservadores. E você ainda fica do lado dos progressistas? Você ajuda a bater no Bolsonaro? Como eu falei, o Bolsonaro tem defeitos, mas tem muitas qualidades. É um homem corajoso, é um homem que bate de frente contra esse establishment, né? Existe toda uma base cultural por trás dele. O Bolsonaro não é obrigado a ser um homem de uma cultura. Realmente ele não tem toda essa cultura, mas ele é um homem corajoso. Ele é um homem simples, é um homem honesto. É um homem que defende bandeira, que tem princípios. Ele fala de uma maneira agressiva e grossa, sim, mas eu prefiro pessoas assim do que pessoas que não têm princípios, que não colocam Deus acima de tudo. E o Bolsonaro, tu percebe que ele não fala o nome de Deus em vão. Ele realmente é um temente a Deus. Ele segue. Eu acompanho ele desde sempre. Sempre foi assim. Um homem temente aos valores cristãos. Um homem temente a Deus. E não esses Kim Kataguiri da vida aí, que estão cagando para uma cultura cristã, estão cagando para esse... Estão cagando, literalmente eles estão cagando. Eles desconhecem que por trás, que 300 anos antes da coroa portuguesa vir para cá, nós tivemos toda uma formação através dos jesuítas, do povo indígena, uma formação cristã. A religião, a cultura vem antes do Estado. É a cultura predominante do povo. Esses são os valores que nós acreditamos. Que pessoas como Nando Moura, Kim Kataguiri, estão ajudando a destruir. Né? Em nome do quê? Em nome de fofocas, de mentiras. Como eu falei, o crime do Bolsonaro qual que é? Ora, interferiu, não deixaram nem o presidente da Polícia Federal assumir. Como é que já estão julgando ele por crimes futuros? Não existe nenhuma investigação contra Bolsonaro e nenhuma investigação contra os filhos dele na Polícia Federal. Só existe na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vejam que antes eles alegavam que era interferência, agora estão dizendo que é lá na Polícia do Rio. Ora, o que tem a ver Polícia Federal com Polícia Civil? Vejam que os argumentos deles são tão ridículos que beiram sabe? E daí pessoas que sabem, pessoas que não têm, que não estão convictas, que não têm uma base cultural, que não têm uma base filosófica, né? Elas caem facilmente nessas mentiras da esquerda, feitas para destruir não só o Bolsonaro, mas aquilo que ele representa. Os liberais, estilo Kim Kataguiri, estilo Arthur Duval, eles não defendem pautas conservadoras. Não são conservadores. E o povo brasileiro, em sua maioria, é conservador. Não aceita agendas globalistas, não aceita ingerência externa no nosso país, não aceita que os valores da família sejam desrespeitados, não aceita que a nossa cultura e moral cristã sejam desrespeitadas e sejam destruídas. O povo brasileiro não aceita.
né? O povo brasileiro é contra aborto. O povo brasileiro, ele é a favor do armamento. Sérgio Moro é desarmamentista. A mulher dele defende agendas globalistas. Moro já defendeu o ativismo judicial. O que é o ativismo judicial, meu Deus do céu? Ativismo judicial é a destruição não só do positivismo, mas de todos os direitos naturais que a filosofia e cristã construiu. É por isso que eu digo, não dá para discutir com essas pessoas que não têm cultura, não têm estudo. Nunca leram um São Tomás de Aquino, nunca leram um Santo Agostinho, nunca leram nada. Nada. A cultura deles é zero. Não dá para discutir com esse tipo de pessoa. Não dá para discutir com esse tipo de pessoa, pessoas pobres em termos de conhecimento de história e de filosofia. É como o Olavo falou. Esses liberais, eles são pessoas ignorantes em história, em filosofia. Pessoas ignorantes, que eles defendem a economia e as liberdades individuais acima de tudo, acima dos valores, das tradições. Repito, um conservador, ele também defende liberdade econômica. Também defende, mas um conservador sabe que existem valores, existem tradições, existem princípios que estão acima disto, acima do próprio Estado. E que, através do tempo, se provou que é bom para a sociedade. Este é o conservador, este é um conservador. E ele não abre mão desses valores. E todos aqueles que são contra esses princípios, esses valores, não merecem ser apoiados e ponto final. Ah, mas o cara defende... o cara pegou menos... gastou menos dinheiro público, não sei o quê. Também devemos ter respeito ao dinheiro público, afinal, isso também é um valor conservador, o respeito à propriedade privada. Mas não só isso. Kim Kataguiri, ele pode ser uma pessoa austera, ele pode ser uma pessoa que economiza, mas ele não respeita a vida humana, ele não respeita a tradição e a cultura cristã. Ele chegou a defender, inclusive, drogas, o consumo de drogas. É isso, meus amigos.